Oi, pessoal. Tô gravando esse vídeo aula para explicar para vocês a prova do quarto bimestre que vocês receberam. Então vamos lá. 1. Observe a frase abaixo. Há arquivos interessantes nessa revista. Substitua o verbo haver por existir, respeitando as regras de concordância verbal, e explique a regra de concordância do verbo haver. Então vocês vão substituir esse a por existir e vão ter que fazer algumas alterações necessárias, né? A regra do verbo haver é uma regra diferente do verbo existir. Então, presta atenção nisso. 2. Na frase, fazem muitos anos que não nos vemos, há um problema de concordância verbal. Então, tem alguma coisa errada aí na frase. O que é que está errado gramaticalmente pensando, né? E explica qual que é o problema que tem aí. 3. Como aparece a linguagem não verbal nas histórias em quadrinhos? Então, lembra o que é linguagem não verbal e como que isso aparece em histórias em quadrinhos. Como essa linguagem ajuda na compreensão do texto. Lembrando que texto não é só coisas que estão escritas por palavras. Texto pode ser uma imagem, pode ser um gesto. Então, tudo aquilo que traz uma compreensão de uma mensagem é um texto. Então, lembra disso, tá? 4. Voltarei a casa quando a tiverem reformado. Na frase acima, a ausência da crase antes da palavra casa está adequada ou inadequada? Explique. Então, vai ter que olhar qual que é a regra da crase, do uso da crase, quando está relacionada com a palavra casa. Essa palavra ela tem um uso específico da crase. Então, volta naquela regra e vê se nessa frase aqui está certo ou não. 5. 5 é a interpretação do gráfico. Levando-se em conta a configuração dos elementos multimodais e o sentido global, esse texto busca, então, vocês vão marcar qual que é a alternativa correta, que está indicando o que esse texto aqui, o que esse gráfico aqui está querendo demonstrar. Então, uma interpretação do gráfico, basicamente. 6. Axi Compact, o aerosol que cabe no seu bolso. Explique se a ambiguidade presente nesse anúncio publicitário foi algo intencional ou inadequado. Justifique sua resposta. Então, reparem que aí tem uma ambiguidade nessa propaganda, né? O que é mesmo ambiguidade? É uma frase ou uma palavra que traz dois sentidos possíveis. Geralmente, os anúncios publicitários gostam de usar bastante a ambiguidade. Então, vejam aí se tem alguma ambiguidade, qual que é ela, e se está fazendo sentido aí com o anúncio. Então, explica a sua resposta. 7. Leia a tirinha abaixo. Pai, empresta uma parte do jornal? Toma. Obrigada. Frase do dia. Quanto mais conheço os homens, mais gosto do meu cão. Diógenes. Mas, que tipo de jornalismo é esse? Falta a opinião do cão. Então, aí a Mafalda está questionando, né, a ausência da opinião de uma das partes aí. Releia o trecho. Que tipo de jornalismo é esse? Falta a opinião do cão. De acordo com o pensamento da protagonista da tirinha, a ideia que ela faz de jornalismo envolve, então, democracia, enganação, meritocracia, política ou problemática. Próxima. Leia o texto para responder as questões 8 e 9. Então, vocês vão ler aí o texto. 8. Esse texto pode ser considerado uma descrição? Por quê? Então, leiam aí e descubram se ele pode ou não ser considerado uma descrição e depois justifica. 9. A expressão até causa dó no texto não significa pena, compaixão para com a cidade, pois o poeta gosta muito dela. Na verdade, o que significa então? Então, façam uma interpretação do que essa expressão aqui, até causa dó, significa para o poeta. Lembrando que não vai significar pena nem compaixão. Ela tem um outro significado aí, tá bom? Então é isso. Boa prova para vocês.